Bom dia a todos, hoje quinta-feira, 25 de agosto de 2022, 21ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe porá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só para isso. Vigilância, diz o Senhor. É sabido pelos evangelhos que o Mestre Jesus, nas suas idas e vindas no meio do povo, falando sobre o reino de Deus, bem como a adesão ao povo a este reino por ele anunciado, tudo isso, de certa forma, havia uma certa urgência. Não teria o tempo do mundo para isso. O Mestre também não tinha todo esse tempo. A escolha dos 12 depois dos 72 tinha muito a ver com isso. O tempo do Mestre estava se esgotando. Ele não iria ficar mais por muito tempo no meio dos seus. Os 12 apóstolos, bem como os 72 discípulos, teria como obrigação primeira continuar a missão dele no meio do povo. Até porque o Mestre sempre falou da sua segunda vinda. Quando chegasse então esse momento de sua segunda vinda, queria que todos estivessem prontos e preparados, visto ser esta a ocasião de julgar toda a humanidade, conforme nós ouvimos. Essa fala do Mestre certamente deixou muita gente em alerta. E por que não dizer, muitos ficaram até apavorados, a começar por aqueles que estavam mais próximos dele. Alguns chegaram até questionar, querer saber o dia e a hora em que esta volta dele iria acontecer. Como se isso fosse uma preocupação para o Mestre e como se isso para ele fosse importante. Na verdade, o desejo do Mestre era bem outro, que todos estivessem preocupados em se preparar, mas, enquanto se prepara, trabalha em benefício do reino. Que este momento, nem que isso durasse uma vida inteira, não importa. Para o discípulo atento, ele vai estar sempre vigilante, sempre pronto, mesmo que seu mestre demore 10, 15, 20 ou mais anos para chegar. Quanto mais o seu Senhor demorar a chegar, ele terá mais tempo para fazer, para trabalhar pelo reino que por ele foi anunciado. Sem dúvidas, é uma outra forma de ver e de entender as palavras do Mestre. Essa fala do Senhor sobre a necessidade de estar sempre vigilante afasta também aquela ideia de que se o meu Senhor vai demorar a chegar, então vou aproveitar a vida, caindo na gandaia, explorando os seus semelhantes, fazendo o que não deve. Isso é o que conta o Evangelho de hoje, chamando este servo de infiel e de imprudente. Esse terá a sorte dos hipócritas, diz o Senhor. O patrão pode voltar a qualquer hora, numa hora imprevista. E qual será a sorte daquele servo indolente? Será partido ao meio e será jogado aonde haverá choro e ranger de dentes. Isso é muito triste. O Mestre está chamando a atenção para o juízo final. Mestres da lei e fariseus do povo também não estarão isentos de terem este mesmo fim.
bem como os discípulos da primeira hora. Tudo depende de como cada um vai encarar o compromisso, a missão recebida do seu Mestre e Senhor. E hoje eu diria também a cada um de nós: estamos aqui e o que estamos fazendo? Estamos preocupados em que dia e que hora virá o Senhor? Ou isso não tem importância, porque quanto mais ele demorar a chegar, estarei eu, você e qualquer um de nós nos preparando no campo da missão, fazendo o que precisa ser feito em favor dos nossos irmãos, sobretudo dos que mais precisam, dos mais simples, dos pequenos e pobres. Sendo assim, o Senhor pode demorar o tempo que for, isso não há problema, não importa para nós, porque quando ele chegar, irá nos encontrar vigilantes, lhe esperando, e poder ouvir do Mestre: servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Olha que coisa bonita. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fique com Deus.